Jogando em casa, ficando 2 vezes à frente do placar e errando muito mais do que deveria contra um adversário difícil, mas desfalcado. Foi realmente um empate com gosto de derrota entre Palmeiras e Fortaleza. Bora analisar. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos falar tudo sobre essa atuação ruim do Palmeiras, esse jogo abaixo, esse resultado péssimo que ficou pior ainda com a vitória do Botafogo contra o Bragantino no encerramento dessa rodada. O Palmeiras, com os resultados da rodada, não saiu da disputa pelo título, mas é fácil que deixou essa disputa muito mais complicada. E complicado também é vir analisar tudo isso racionalmente depois de toda essa rodada, mas é por isso que eu estou aqui, então já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like também para fortalecer o nosso trabalho, porque eu queria começar falando sobre os erros coletivos do Palmeiras. Antes mesmo de falar dos individuais, que ficaram muito evidentes nesse jogo, mas eu queria começar pelos erros coletivos, porque vale resgatar o que eu disse após a vitória do Palmeiras contra o Juventude, porque foi um jogo que, claro, todos ficaram felizes com os 5 gols marcados, eu também fiquei, mas eu falei aqui no pós-jogo que não existe você sofrer 3 gols num jogo, e muitos dos erros que a gente viu ali contra a Juventude se repetiram nesse jogo contra o Fortaleza, e agora são 5 gols sofridos pelo Palmeiras em 2 jogos. O primeiro gol que o Palmeiras sofre é mais uma vez em um rebote de escanteio, uma bola parada defensiva na origem, que a bola vai, volta, rebate, o Palmeiras não consegue afastar direito e a sobra sempre ficando com o adversário, limpa por Fortaleza finalizar de fora da área. Isso aconteceu outras vezes no jogo também, o Palmeiras já tinha sofrido gol contra o Juventude por causa disso, e no pré-jogo que eu fiz aqui, o último vídeo do canal, eu falei sobre a importância de ganhar as bolas vivas no meio campo do Palmeiras, e o Palmeiras pecou muito nisso, não só nos lances de bola parada, como nos lances de bola rolando também, e aqui vale destacar que falta que faz o Aníbal Moreno. Não só defensivamente, né, para ganhar esse tipo de segunda bola e para pressionar o time adversário, e eu vou chegar nisso quando eu falar do Zé Rafael, mas também ofensivamente. É um outro time o Palmeiras quando você tem o Aníbal ditando os ataques. E inclusive, para não deixar de fazer a minha crítica aqui também a respeito da parte ofensiva ainda no campo coletivo, porque isso é importante, tudo bem que o Palmeiras criou sim para fazer mais do que 2 gols no jogo, isso é fato, perdeu algumas oportunidades. Só que você chegar ali nos 10 minutos finais de jogo, com o jogo empatado, jogando em casa, a torcida empurrando, tendo todas as condições para fazer o terceiro gol e vencer o jogo, e virar aquele desespero que foi os 10 minutos finais, não tem condição, né, gente? O Everton indo lá pra frente, o Gomes virando centroavante, um risco imenso de tomar a virada do Fortaleza em um contra-ataque a qualquer momento, isso não dá, foi um desespero descabido ali. As alterações do Abel ali na reta final não ajudaram o time a mudar esse panorama, foi realmente o Palmeiras que se mandou totalmente desesperado, e quando eu critico aqui a parte coletiva, vale pontuar que existem críticas no jogo sem bola e no jogo com bola. Agora, falando individualmente, é claro que 2 jogadores destoaram bastante nesse jogo, Zé Rafael e Mike, não à toa foram os 2 primeiros que o Abel sacou de campo. Falando primeiro sobre o Zé, nesse mesmo vídeo pré-jogo que eu postei aqui, eu falei que escolheria o Fabinho para substituir o Aníbal no meio campo justamente pela condição física, para ganhar disputas nesse meio campo, por conseguir fazer uma saída de bola limpa também. O Zé não conseguiu entregar nenhuma dessas 2 tarefas, que a gente sabe que ele é capaz nos seus melhores dias, quando joga em alto nível, ele é muito capaz de entregar isso, mas ele estava em outro ritmo. Ofensivamente, o Zé Rafael demorou bastante para soltar a bola em alguns lances, até por característica, né? Essa posição de 5 desse Palmeiras, você precisa jogar em 2 toques, você precisa ser dinâmico com bola para girar de um lado para o outro, para trocar de corredor, para inverter. O Zé Rafael é um jogador que tem característica de segurar mais a bola, de carregar mais a bola. Não era essa característica que o Palmeiras precisava para essa posição de 5. E defensivamente, o segundo gol, né? Ele mostra bastante do que foi o Zé Rafael em termos de atraso para pressionar o portador da bola, né? Claro que você tem a falha do Mike ali, que claro que eu vou comentar, mas o Zé Rafael não pressiona o jogador que cruza, você não pode dar esse tempo e espaço para ninguém ali, o Zé Rafael demora para chegar nessa pressão.
É claro que você jogar sem o Aníbal Moreno vai gerar algum tipo de perda pro time naturalmente, porque não dá pra você ter um reserva do mesmo nível do Aníbal Moreno, porque ele é extra classe pro nível Brasil, pro nível América do Sul. Agora, se o Fabinho não é considerado esse reserva imediato, o Palmeiras vai precisar contratar um outro camisa 5 pra 2025, pra temporada que vem, porque o Zé Rafael, ele só jogou de 5 no Palmeiras porque o Palmeiras não tinha volante no ano passado, e ele teve que ser recuado pra essa função. Ou ele não pode ser o reserva imediato do Aníbal, porque os dois têm características, têm estilos de jogo extremamente diferentes. E além do Zé, claro que você tem as falhas do Mike que foram absolutamente cruciais para o resultado. Eu não vou vir aqui falar que eu não teria colocado o Mike de titular, seria muito fácil falar isso depois das falhas dele, e não é verdade, eu também não teria essa cara de pau de vir aqui mentir para vocês. O Mike, no nível ideal dele, é titular do time do Palmeiras, ele precisava de ritmo, a gente sabe que fisicamente bem, o Mike é o melhor lateral direito do Brasil, só que ele jogou em outra rotação também. Fora que o Giai não vinha bem em jogos recentes também, né? Inclusive, depois de 3 jogos, muita gente já queria mandar o Giai embora do Palmeiras. E agora as mesmas pessoas que queriam mandar o Giai embora estão falando que era pro Giai jogar no lugar do Mike, né? É um negócio meio doido. Mas assim, o Mike de fato destoou muito, jogou em outra rotação. No primeiro gol, eu falei sobre a falha na bola parada defensiva, né? Que de fato aconteceu, mas o escanteio só sai por um erro do Mike na saída de bola, um erro bobo que entrega a bola pro Fortaleza. E no segundo gol eu falei da falha de pressão na bola do Zé Rafael, mas o Mike rebate no pé do atacante do Fortaleza. Eu vi muita gente falando sobre uma furada do Vitor Reis ali, e é verdade, ele não vai bem no lance, mas o Mike rebate a bola ali pro meio, ele ajeita pro atacante do Fortaleza, né? Então são vacilos que não vão sair impunes num jogo como esse. E por esses erros coletivos e individuais, o tropeço veio pro Palmeiras nessa partida. Agora, também pro vídeo não ficar nesse clima pra baixo total, dá pra destacar alguma coisa de positivo no jogo? Eu até acho que o Palmeiras teve ali bons momentos ofensivamente no meio do primeiro tempo e no início do segundo ali. O Palmeiras teve um ímpeto, o Veiga teve lances, o Estevão sempre se destaca, o Flaco não marcou, mas mais uma vez, não acho que participou mal do jogo, acho que longe de ser o maior problema do time o Flaco Lopes. O Felipe Anderson sim, ficou devendo, esteve abaixo mais uma vez, e o Dudu que entrou no lugar dele não entrou bem também, não conseguiu mudar ali o panorama do jogo, mas você dá pra destacar individualmente o Veiga e o Estevão, né, por chamarem a responsabilidade. O Estevão ao longo de toda a partida sempre tá chamando a responsabilidade ali pra ele, e o Veiga mais uma vez decisivo no momento que precisava, fez o gol, poderia ter feito 2 também, né, mas cedeu outro pênalti ao Estevão. E como eu disse, é fato que o Palmeiras criou para conseguir fazer mais do que 2 gols, né? Você teve o Gomes 2 vezes finalizando da pequena área, você teve o Veiga sozinho naquele lance no primeiro tempo, que a bola chega ali meio de repente, ele tenta chutar, mas não estava inteiro na jogada, mas foi uma grande chance que o Palmeiras perdeu. Você teve uma chance do Estevão no segundo tempo, enfim, faltou também um pouquinho mais de eficácia. Mas mesmo assim, gente, você jogar em casa contra um adversário desfalcado, conseguindo fazer 2 gols, ficando à frente do placar 2 vezes e mesmo assim não sair com a vitória, é um tropeço gigantesco. Como eu disse, é um empate com gosto de derrota. Ainda mais quando a rodada de sábado termina com uma vitória do Botafogo, né? Porque na última rodada o Palmeiras tirou 2 pontos do Botafogo e 2 pontos inesperados, porque o Botafogo tropeçou em casa contra o Criciúma. E isso foi excelente, porque essa distância para o Botafogo de 1 ponto permitia que, mesmo com um empate no derby, que vai ser um jogo dificílimo, mesmo se o Palmeiras empatasse no derby, a distância para o Botafogo ainda ficaria de 1 jogo, 3 pontos. Só que aí o que o Palmeiras fez com essa vantagem que construiu? Gastou esse empate no jogo em casa contra o Fortaleza. Então agora soma-se a pressão natural que já existe no derby, essa pressão maior ainda de você precisar vencer para manter a distância para o Botafogo em um jogo, em 3 pontos, porque a gente ainda tem o confronto direto para tirar esses 3 pontos. Só que olha como a situação poderia ser melhor. Agora, se o Palmeiras não ganha do Corinthians, corre o risco de ficar a 2 jogos de distância do Botafogo, sendo que você tem pouquíssimas rodadas faltando. E numa reta final de campeonato, não sendo líder, você não tem
tanta margem para erro assim como o Palmeiras tem cometido, né? Não existe margem para 2 tropeços seguidos, por exemplo, né? Tropeçar contra o Fortaleza, tropeçar contra o Corinthians. O próprio Botafogo empatou contra o Criciúma, tropeçou rodada passada e nessa voltou a vencer. E olha que a margem de erro do Botafogo ainda tá maior porque eles são líderes, eles estão na frente do Palmeiras. Então o Palmeiras não pode se dar a esse luxo nesse momento de errar e agora vai precisar vencer um derby fora de casa. Claro que o Palmeiras pode empatar e o Botafogo empatar com o Vasco também, ou pode até perder pro Vasco, né? Vários cenários são possíveis, mas agora cria-se uma pressão em cima do derby pro Palmeiras não ter 2 tropeços seguidos nesse que vai ser um jogo dificílimo. Não importa a fase do Corinthians, não importa a posição do Corinthians, é claro que o Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians nesse momento, só que vai ser um jogo dificílimo, meus amigos, porque é uma reta final de campeonato e eles também estão desesperados por pontos. Então eu reitero, o Palmeiras ele não saiu da disputa pelo título com os resultados dessa rodada, não, pelo amor de Deus, o Palmeiras ainda tem todas as condições de ser campeão brasileiro, só que tornou essa disputa mais difícil. E com o adendo de que o Palmeiras precisa agora não só vencer, né, conquistar resultado, como também evoluir o desempenho, principalmente na parte defensiva, porque você tomar 5 gols em 2 jogos a essa altura do campeonato não vai ficar impune. A minha análise é essa, meus amigos, mas a sua eu te convido a deixar aqui nos comentários, certo? Pra gente debater sempre, né? Claro, com respeito, mas manda aqui embaixo o que você acha. E se puder deixar o like pra fortalecer o nosso trabalho também, eu agradeço demais. Como eu disse, não é fácil vir analisar racionalmente um negócio que mexe tanto com as nossas emoções. E se você gostou de ver o Estevão marcando mais um gol e agora se tornando artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu te recomendo demais assistir essa análise tática aqui, detalhando tudo que você não viu no golaço do garoto contra o Juventude. É só clicar no vídeo para você conferir.